olha, gente, começando aqui o nosso estúdio, segundo pesquisas recentes, a saúde e o autocuidado estão entre as prioridades da população brasileira. No momento em que a atenção ao bem-estar físico, mental, tem ganhado destaque, a alimentação saudável, o consumo de suplementos alimentares e a prática de atividade física conquistam mais e mais adeptos aí ao longo dos meses e anos, né, Thay? Você aí é um atleta também, né? A gente tenta, né, amigo? A gente tenta. Estamos aí na luta pra ficar assim na vibe do carnaval, que inclusive tá chegando. Então, o pessoal busca muito, aquele assim, projetinho academia. carnaval. Isso. E eu de tô também no acordo. projeto carnaval. Eu tô Você também. tá? Tô lá de 2022 ainda. Olha, Enrolando. o Vitor tá se preparando aí pra ver a Mangueira entrando. Ei, rapaz, vai o ele, carnaval. viu? Nada de Mangueira aí. entrar, não. Que isso? Vai ele, esse negócio. E de acordo com estudos, tensões culturais da Agência de Pesquisa e Análise Quidditch. Exatamente. Quidditch, 52% dos brasileiros desejam se cuidar ao longo de 2024. O dado reflete um comportamento em que as pessoas se mostram mais conscientes da importância de adotar hábitos saudáveis. Muito importante. No Brasil, algo que está em alta é o consumo de suplementos como whey protein, creatina, marca peruana e outras. E a nossa repórter Mariana Miranda, ela foi às ruas ouvir um pouco sobre o que as pessoas acham aí do uso de suplementos, seja whey ou seja naturais, e como que a galera tá tentando se utilizar dessa suplementação para melhorar seu dia a dia, seu sono e, claro, os treinos, né, Thay? Bora conferir? Sim, bora! Roda a vinheta! Vocês tomam whey, creatina? Não, só atividade física normal mesmo. E você faz uso de whey, creatina, pré-treino? Eu fazia uso de pré-treino, no caso whey. E aí você vê uma melhora nos resultados? Eu vejo uma disposição a mais por parte de ganho de massa muscular, tipo assim. Você não sente falta de uma suplementação? Sim, sinto falta de uma complementação e até penso em implementar. Até porque quando a gente chega a uma certa idade, a gente sente que a gente tem algumas perdas. E aí eu penso sim. Faz uso de alguma suplementação antes ou pós-treino? Não faço uso de suplementação. Super natural, então? Natural, só com água e vontade. E força, né? Força, graças a Mas Deus. você não tem vontade de tomar nenhum pré-treino, alguma coisa? Eu já tomei, mas não me deu muito bem. Você faz uso de suplementação antes ou pós-treino? Faço antes, que é creatina, eu tomo, aí como não pode também, eu faço com whey. No caso, você usa creatina e whey. Pré-treino você toma também, aqueles para dar aquela força a mais no treino? Pré-treino já cheguei a tomar, mas hoje em dia não, que eu também estou voltando à atividade física agora também. E aí você toma a creatina e o whey por conta própria ou foi recomendação profissional? Recomendação profissional. E aí você vê uma melhora nos resultados? Sim, a gente tem mais, como é que eu posso dizer, a gente tem mais vontade de querer treinar, né? A questão de, como é que eu posso dizer, de ganhar mais força, de resistência, a creatina ajuda muito nisso também. E eu venho percebendo essa diferença depois que eu comecei a tomar, depois da recomendação que o profissional me passou. Você toma suplemento antes ou pós-treino? Eu tomo pré-treino, né? Antes de iniciar. E todos os dias eu tomo a creatina. Esses são os únicos dois que eu tomo. Mas você toma por conta própria ou foi recomendação profissional? Por conta própria. Aí você vê que faz uma diferença no seu treino? Total. E o que é que você vê de melhora? Eu consigo executar mais repetições, pegar mais peso, né? E a disposição, que é ótimo, né? Viu aí, Thay? Opiniões bem, né? Realmente o pessoal tá consumindo muito creatina, muito whey e também pré-treino, né? Que é o que mais aí pode ocasionar ali uma energia a mais durante ali a atividade física. E para conversar sobre esse assunto, hoje aqui no Estudo do Antenado estamos recebendo o nutricionista Danilo Melo e a personal trainer Keila Coelho. Queria dar boa tarde aqui. Sejam bem-vindos ao Boa Antenados. tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E olha, Thay, já iniciando aqui o nosso bate-papo, eu queria já começar a pergunta para eles. Quais são os tipos mais comuns de suplemento utilizados atualmente? O pessoal de casa até falou alguns aí, né, para melhorar a saúde e o desempenho físico, Danilo. Os mais comuns hoje? O mais comum disparado é creatina. Creatina é o suplemento que não tem contraindicação. É o que tem mais estudos, mais prova científica, que é bom para tudo. Bom para idoso, bom para quem está começando atividade física, para quem já pratica, para quem é atleta profissional. O whey também é muito usado, só que não tem tanta necessidade normalmente. É mais como uma forma de
facilitar bater alguns números da alimentação, questão de proteína. Suprir, então, a falta de proteína, no caso que você não consegue bater durante a refeição, durante o dia. No caso de quem tem muita dificuldade de comer proteína, tem quem não gosta de carne ou quem tem muito pouco apetite, aí já entra como uma forma de ajustar isso. Keila, na sua experiência como personal, como os suplementos influenciam na performance nos treinos? Existe algum suplemento que você considera essencial, além da creatina, para os alunos? Então, a creatina, na verdade, ela é essencial para quem está praticando exercício físico. Não adianta eu ficar citando alguns suplementos aqui se a gente está falando sobre pessoas que talvez ainda nem tenham essa experiência toda, né? Então, é muito importante... Com o uso, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente falar aqui sobre essa questão da conscientização da alimentação, né? E aí depois a gente entra com a parte da suplementação. Na verdade, eu queria até deixar bem claro que o importante, gente, é você ser acompanhado de profissionais. Verdade. Você ter um bom nutricionista e uma ótima personal trainer. Começa daí, procure profissionais. Porque tem muitas questões, tá? E você que também faz uso, eu sei que você não usa bomba, não usa não, né? Deus me livre. Já pensou, misericórdia, tá assim, meu irmão. Tá assim, ó. Tá faltando isso aqui, ó. Porque eu tô no projeto de carnaval desde 2022, mas eu dei uma melhoradazinha, porque eu mudei, né? Fui pro CrossFit e tal. E tô sentindo uma boa diferença, sim. Porque realmente, academia, não sei se tu já teve experiência com academia, já dá uma abusada, assim, né? O legal da academia é malhar, tipo, com um personal direto ali contigo, ou então com um colega. Como eu tava malhando lá numa academia aqui de um shopping, né? Vermelhinha. E aí eu não tava, sabe, mais naquela vibe, sair do trabalho, aquela coisa toda. Aí no CrossFit eu me encontrei ali, tipo, como é uma atividade mais em grupo, mais em comunidade, e acabei ali tendo uma maior motivação. E aí, tipo, a gente tava falando aqui da questão da cafeína. Eu, por exemplo, no meu caso, Danilo, eu consumo muito café ao longo do dia aqui como jornalista. Então, um pré-treino pra mim já não serviria, né? Ele, geralmente, para quem consome muito café, ele dá mais uma sensação psicológica que tu vai ter um rendimento energia, a mais. Né? Isso. Quem consome muito café, chega um ponto que tu toma à noite e dorme de boa, não influencia em nada. Tanto é que atleta profissional usa muito cafeína. E a gente tem que fazer um período de desmame justamente para voltar a ter esse efeito. Então, no teu caso, pode fazer o efeito, mas não é aquela coisa que seria então tão bom. Um processozinho, né? E no caso, quando o café não faz mais efeito, qual é a alternativa? Quando a cafeína, na verdade, né, não faz mais o efeito que deveria. Aí a alternativa, primeiro é avaliar como é que está a questão de vitaminas, se tem alguma deficiência, se está tudo ok. Porque às vezes muita gente tem muita indisposição por deficiência de vitamina D e vitamina B12. Porque sol tem teresina sobrando, só que ninguém quer pegar sol aqui. Então quase todo mundo tem teresina tem deficiência de vitamina D. Né? Foge do sol. Impressionante, né? Paradoxo. E quando a gente fala de exercício físico, um exemplo que você falou aí sobre você foi pro cross e aí você se sentiu mais animado. Tem um estudo que fala exatamente sobre isso, que quando você faz exercício físico com outras pessoas, você termina se tornando mais motivado, né? E quer queira ou não, a academia é uma coisa muito monótona. Você tem aqueles exercícios ali e é só aquilo ali. Se você não se juntar com um grupo, exatamente, você realmente se sente desanimado em um determinado período do tempo, infelizmente. Ou então faz que a galera da corrida, né? Bota uma meia azul, né? Vai com outras propostas. Também, né? E quem eu queria te perguntar, a questão de rotina, né? A gente sabe que a gente que trabalha muito, workaholic, aquela coisa toda, tem muita dificuldade de alinhar uma boa suplementação, né, e uma boa rotina de treinos também. Como é que você faz essa divisão com os seus clientes? Então, a gente precisa conscientizar esses alunos que eles têm que ter uma equipe multidisciplinar. Então, é importante a gente ressaltar sobre o nutricionista, um nutrólogo, porque pode ser que tenha algum efeito e algum problema hormonal. Então, assim, não adianta a gente... acontece muito assim, entra no atendimento, faz os exercícios e desiste daqui a 30 dias, né? Sim. Que esse é o caso. Sim. Então, por quê? Porque provavelmente tu teve alguma situação que tu não gostou, talvez tu foi fazer exercício e se sentiu desmotivado. Então, tudo isso influencia bastante, sabe? Então, é importante demais a gente criar um cronograma, né? Onde você vai ter uma orientação profissional e também, com certeza, o profissional de educação física vai te orientar de forma correta todos os exercícios. Ei, Vitor, só voltando aqui um pouquinho a etapa do café, da cafeína. Da cafeína. Exatamente, que no caso te dá uma energia. O que é que tem a dizer referente às pessoas que acabam utilizando de energético para estar fazendo essas atividades físicas? Porque recentemente teve o caso, né, de uma jovem. A gente vai até tocar nesse assunto no final, mas foi bom você ter adiantado, porque tem gente que faz uso de energético, né, para treinar.
Energético termina sendo um pré-treino e uma dose com cafeína bem mais baixa. Se eu não me engano, chega em torno de 100 mg de cafeína, por aí, mais ou menos isso. E os pré-treinos chegam até a 400, então é uma dose bem mais alta. Só que começou a crescer muito a questão de, principalmente adolescente, TikTok e tal, mistura energético com pré-treino, com cafeína, aí é perigo. Aí é perigosíssimo. Misericórdia, gente. E foi bom ter falado em TikTok, porque no TikTok, meses atrás, acho que 2 meses atrás, teve um movimento de gente usando e indicando suplementos naturais, né? E o uso de suplementos naturais tem, de fato, crescido nos últimos anos, né? Como a maca peruana ou a tribulus terrestres. E quais são eu queria perguntar para os dois, queria saber a opinião de cada um, quais são os principais benefícios desses suplementos? Você já teve algum cliente que já chegou com esse questionamento para você em relação ao suplemento natural? Então, não tive ainda essa experiência de ter alunos querendo seguir, né, dessa forma. Mas se for natural, com certeza é válido, é importante também estar utilizando, mas claro, com orientação correta. Porque tudo que é de excesso não é bom. Porque, Danilo, eu vi no TikTok a galera fazendo um mix, né? O mix botava a maca peruana, que servia para isso, aumentar a testosterona, a galera fazia a beterraba e o gengibre, o pó de gengibre, o pó da beterraba. A galera tem muito te procurado, os clientes também, para tentar tirar dúvidas, indicar esses suplementos naturais? Todo dia. É mesmo? Essa questão de suplementos naturais, principalmente para aumentar a testosterona, muito dificilmente. Eles podem dar um estímulo a mais, uma energia a mais, aumentar a libido, mas testosterona, de fato, é um efeito muito baixo. Principalmente se for alguma coisa isolada, só a maca peruana, só o feno grego, que é o que usam também. O que vai funcionar que é o que regula a produção de testosterona em qualquer pessoa. É ajustar sono, alimentação, principalmente com gorduras boas, que a gordura ela é indispensável para a produção hormonal da testosterona, inclusive. Regulação hormonal, como alimentação como um todo, sono e controle de estresse, que é o que geralmente influencia também nessa queda da testosterona. Eu queria até saber algo referente a isso. Dizem que a alimentação ela é 70%, na verdade, da importância nessa parte de ganhar massa muscular, que é a alimentação, e a academia é 30%. Isso procede? Sim, na verdade eu costumo dizer que é 80%. A alimentação só é 20%. Inclusive, quando eu faço atendimento, o exercício físico ele é difícil, ele é sofrido, né? Termina sendo tão difícil, você se esforça tanto, e aí eu vou e falo, só é 20%. Você tem que ir para o nutricionista para poder realmente ter resultado. Não adianta, você vai para a academia, se esforça bastante, pode ser o cross, pode ser qualquer tipo de exercício. Se você não tiver o auxílio realmente de um profissional, seguir realmente uma alimentação saudável, não vai ter resultado. E Keila, o Danilo falou aí uma série de elementos que é muito importante nesse sentido, né? Que é dormir, alimentar, treinar bem, então o sinônimo mesmo é disciplina, né? Exatamente. Não adianta, até eu falo, pessoas que estão saindo do sedentarismo, elas ficam muito assustadas, né? Então é importante a gente entender sobre esse processo. Então, quando você entra naquele ambiente diferente, musculação, ou até às vezes no cross, ou uma caminhada na Hall Lopes, tudo isso é diferente para quem é sedentário. Então, se você incluir, de fato, entender que o seu processo, às vezes um errado que sai certo, sabe, no início, e respeitar isso. Porque assim, a gente não está falando sobre um atleta, nós estamos falando de mãe, né, uma pessoa que passa o dia todo trabalhando, vocês mesmo, por exemplo. Então assim, vão incluir o exercício físico, então tem que se conscientizar com relação a isso. Entender que por muitas vezes você vai errar, por muitas vezes não vai dar certo e continuar, sabe? Não desistir. Você tocou num ponto importante, bem interessante, que é do sedentarismo. No caso, quando a pessoa é sedentária e começa as atividades físicas, tem a questão da dor muscular. Isso. E falam que não se pode tomar o Dorflex. Sim. Por quê? Porque quando você está começando a fazer exercício físico, você causa microlesão nas células, né, na musculatura. Então, aquela dor, ela é uma dor que você precisa até se acostumar. Claro que no início você vai sentir uma dor muito maior, que é aquela dor que você vai, faz o exercício e fala assim, meu Deus, eu não estou aguentando mais, não consigo nem andar. Aquela primeira semana que não se exatamente. Aquele pinguim assim. Quem nunca passou por isso, né? Então, assim, essa dor, e claro que você não vai passar sempre dessa forma. O seu músculo, ele vai se adaptando. E aí tem uma questão muito legal, importante, que é consumir a creatina, né? Para ajudar essa retardação, né? De gasto aí dessa questão da microlesão. Eu acho impressionante essa questão da creatina e ainda tem hoje muitos mitos, né? A galera que fala, meu Deus, pedra no rim, não sei o quê. E o tanto de informação que tem na internet hoje, a gente está aqui debatendo sobre isso.
E realmente tem que usar todo dia mesmo, né? Pra ter o efeito que a creatina realmente se propõe, não é isso? A creatina tem um funcionamento diferente dos outros suplementos, tipo o whey, por exemplo. Tomou aqui hoje, o corpo absorveu e já está usando. Pronto. A creatina não. Nosso corpo já produz, só que numa quantidade bem baixa. Então a gente tem que tomar para ela ir sendo armazenada no músculo, até chegar numa quantidade alta, que é quando a gente vai começar a ter o efeito. Aí nisso tem duas formas de tomar. Que é tipo, tomar normal 4, 5 gramas por dia, aí leva um mês para começar a ter o efeito. E tem um protocolo de saturação, que são 20 gramas por dia por uma semana, que é para jogar uma dose alta, absorver logo e já chegar nesse valor e antecipar. Beber água é importante, né? Tem que beber bastante água nesse processo, né? O Vitor, ele tinha falado aqui referente ao uso da creatina e que na internet tem muitas informações. Inclusive, esses dias apareceu para mim um vídeo dizendo que creatina a gente deve tomar até mesmo sem estar fazendo atividade física. Isso procede? A creatina, sim. Na verdade, você tem que consumir, como ele falou, tem que consumir a creatina todos os dias, independente de fazer exercício ou não. Se for treinar ou não, né? Porque tem até gente que se confunde, fala assim, tem umas alunas minhas que falam, não, eu tomei aqui minha creatina, agora vai dar tudo certo, viu, professora? Mas não é assim, não é consumir, é como ele falou, tem que consumir todos os dias, independente de treinar, você tem que ter sua obrigaçãozinha. E a gente estava falando da rotina, das obrigações. Assim, a creatina também ela não entra só na parte de melhorar a performance muscular. Ela também melhora o funcionamento cerebral, melhora a sinapse nervosa. Ela previne a sarcopenia, então para idoso ela é muito boa. E que é utilizado também por idosos, né? Sim. Você falou no início a questão a Thais levantou esse assunto aqui, que é a questão dos energéticos. E recentemente, eu queria até trazer esse caso, surgiu, né, um caso de uma jovem lá nos Estados Unidos que tomou um energético como pré-treino e após ela iniciar o treino, ela sofreu uma convulsão e 4 paradas cardíacas. Você com certeza nessa semana deve ter visto essa notícia. Ela relatou, inclusive, que não costumava tomar bebidas com cafeína e a cafeína pode ser utilizada como pré-treino, aqui como a gente falou, e nisso se levantou esse debate, né? Até que ponto o pré-treino ele pode ser benéfico ou prejudicial? Como que é a dosagem nesse sentido do pré-treino, no caso dela, o próprio energético, a cafeína, como é que pode ser balizado? Nesse caso, é porque existem pessoas que têm uma sensibilidade muito alta à cafeína. Então, toma um copo de café de manhã e já não dorme. Ou então eu sou um pouco assim, tá? Então a dose um pouquinho mais alta já dá uma arritmia, alguma coisa. No caso dela, provavelmente era isso. E como pré-treino e energético tem uma dose mais alta, para quem já tem uma sensibilidade maior, é uma sobrecarga muito alta, termina forçando muito o coração. A gente estava falando que eu tinha morrido de medo de morrer do coração, porque a betalanina, né, que provoca aquele formigamentozinho nas mãos também, é normal, né? É normal, não é perigoso, né? O efeito normal dela é essa coceira. E sentir arritmia cardíaca também? Aí já não é normal. Já teve um caso, Keila? Aí, já tive uma aluna que deu esse problema, mas ela não sabia que estava com esse problema no coração, né? Foi durante o exercício. E aí, essa questão que ele estava falando exatamente sobre, imagina só uma pessoa que consome isso, e aí vai para o exercício a gente eleva muitos batimentos cardíacos. Sim. Nós precisamos entrar numa zona de treinamento exatamente para que isso cause efeito fisiológico, né, em vocês, porque não adianta eu chegar e passar exercícios muito leve, porque não vai causar nada, sabe? Nenhum efeito fisiológico. Então, a gente precisa levar o coração de vocês, por exemplo, o cardio, né? É importante demais. Já ia falar, aí entra a importância do cardio, né? E aí, imagina só, consumindo algo sem orientação nenhuma, né? Inclusive, é muito importante saber que o efeito esperado do pré-treino é só conseguir render mais. Sentir qualquer coisa, se é euforia, batimento cardíaco acelerado, ansiedade, é sinal de uma dose muito alta, aí já começa a entrar no risco. O que se espera da cafeína é só diminuir a percepção de fadiga, só conseguir render um pouquinho mais e acabou. Não é para sentir nada. No caso, então, o café, ele acaba substituindo? Quem toma muito café durante o dia pode ser substituído? Não precisa tomar cafeína, até porque nem faz mais o efeito que deveria, né? Então não precisa nem tomar o energético. Teve uma época, pai, que eu tive que dar uma diminuída no café. Eu dei uma diminuída no café porque eu tava muito ansioso, não tava conseguindo dormir de noite e não treinar à noite, né? E eu passava o dia inteiro tomando, tipo, 4 copos de café fácil. Aí eu, não, gente, o café, eu vou diminuir. E aí, Marina, eu sou assim. Se eu sair de casa, Marina, olha ali, ó, já tá de café, olha a outra ali também, ó. Problemática também, viu? Danilo e Keila, se eu sair de casa e não tomar um cafezinho preto, eu passo o dia inteiro com a cabeça doendo. Eu sou desse tipo de vício de café. Viciado. Viciadaço em café. Se eu sair de casa, eu tomo um suco.
dor de cabeça, só para quando toma café. É impressionante. E agora, só pra gente encerrar também, qual é o limite de café que a gente pode tomar de dose por dia? Existe um limite, assim? Assim, do mesmo jeito que tem a sensibilidade, o limite depende de cada um. Vai do corpo, né? Vai do corpo de cada um. Eu, tranquilamente, tomo 2 garrafas sozinho. Aquela garrafa era água, né? Que tu trouxe. Eu pensei que fosse café, sei demais, pelo amor de Deus. Pois, gente, o importante disso tudo é você estar acompanhado de bons profissionais. Por isso, Keila, deixa todas as redes sociais. Você pode olhar para essa câmera aqui, ficar à vontade. O pessoal de casa que quiser fazer algum treino, tirar alguma dúvida, fica à vontade para suas redes sociais. Tá, a gente trabalha com mulheres que desejam emagrecer e definir seu corpo, certo? Então, o meu Instagram é Keila, com I-L-A, né? Coelho EF. Maravilha. Danilo? Meu Instagram é Danilo Melo Nutricionista. Inclusive, também trabalho com mulheres. Quero emagrecer, grande maioria. Maravilha. Pois, gente, muito obrigado aqui pelo bate-papo. É realmente um bate-papo muito importante. Porque esse assunto, tá, ele sempre vem à tona, né? Veio à tona com o caso dessa garota, né, essa semana, que é um dos assuntos mais comentados nessa semana, né? E também, claro, com essa questão dessa vertente de suplementação natural, né, que vem ganhando aí crescimento com as redes sociais, principalmente o TikTok, né, Thay? Exatamente, porque quer queira ou não, sempre tem um evento. Agora, atualmente, é o carnaval, né? O pessoal quer ficar com o corpão pro carnaval, mas depois quer ficar com o corpão para as férias do meio do ano, depois vem o final do ano, não ficar com o corpão pro Natal. Sempre tem isso aí, né? Então é sempre bom estar levantando essas pautas. Tópico sensível, tá? Tópico sensível. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Então sejam bem-vindos sempre.